Deus, a paz do Senhor, jovem Ezequias, a paz do Senhor, meu querido presbítero Adonias, a paz do Senhor, doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês aí, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí no seu lar aí, com a sua audiência nesta noite de domingo, uma noite tão abençoada, uma noite tão diferente, né, amados? Bom seria se todos nós pudéssemos estar aqui reunidos para juntos adorarmos e louvarmos ao nome do Senhor aqui neste lugar. Mas como nós já ouvimos e nós sabemos, a igreja não tem como fechar ela, né? Você é a igreja do Senhor Jesus. Onde você se encontra aí no seu lar, na sua casa, você pode também, da mesma forma, estar adorando e estar glorificando aí ao seu Deus. Amém? Então eu quero desejar nesse momento as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida de uma forma abundante, de uma forma gloriosa, amém? A todos que nos estão ouvindo aí, né? Pela internet nós sabemos aí que nós podemos cruzar aí continentes, né? Quem sabe estamos falando nesse momento aí a vários países aqui da América, quem sabe estamos falando com muitos irmãos ali que estão ali no continente europeu, quem sabe até mesmo no asiático ou na África. Sejam bem-vindos a esse culto de louvor e adoração a Deus aqui nesta noite. Estamos falando neste momento aqui da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, aqui em Lençóis Paulista, interior do estado de São Paulo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nós já pudemos apresentar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus e com toda a certeza nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem uma palavra toda especial aí ao seu coração, amém? E nós precisamos falar um pouquinho, assim como nós temos aquela direção do Espírito Santo, queridos irmãos, falar um pouquinho sobre esse assunto que está tanto incomodando hoje a nossa humanidade, né? Não somente os irmãos aqui de Lençóis, não somente os irmãos da região, do estado de São Paulo, da nossa nação brasileira, mas todos os cantos da terra se encontram nesse momento aí, num certo ponto, aflito, preocupado, angustiado, devido aos fatos que têm acontecido aí na nossa sociedade, né? Mais uma praga violenta aí, que está afetando os nossos povos, que está aí tirando, ceifando vidas. Então nós estaremos nesta noite, querido irmão, querida irmã, talvez você ainda não é evangélico também, né? Mas tem a oportunidade de estar escutando nesta noite aqui esta palavra. Então, este assunto que hoje é noticiário em todos os jornais, nós estaremos falando à luz da palavra de Deus. Amém? As ciências têm a sua versão, a política tem a sua versão, o Ministério da Saúde tem a sua versão, o nosso presidente da República tem a sua versão, mas nós temos aqui, à luz da palavra de Deus também, interpretação, que são revelações de Deus de tão grande importância aí para a nossa vida espiritual, amém? Então que você fique com o seu coração bastante atento aí, para tudo que o Senhor tem aí para o teu coração nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de abrir nesse momento a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Joel, Poderíamos tomar por base, queridos irmãos e ouvintes, muitos trechos das Escrituras que poderia aí nos dar uma resposta, um entendimento para as nossas muitas indagações. Mas o Espírito Santo desta vez nos trouxe, queridos, aqui em Joel. Então nós estaremos aí lendo alguns trechos aqui bem rapidamente para os irmãos aí. Se você precisar sair daí da sua sala, da cozinha onde você se encontra, precisar um pouquinho no banheiro, precisar atender uma visita a alguém, não tem problema, amém? Bom seria que você estivesse aqui nesse momento, próximo de nós aqui, para focar na mensagem e na revelação de Deus. Mas tendo em vista que dentro dos nossos lares, a gente costuma se desligar um pouquinho devido a tantos afazeres que tem dentro de casa, você pode preparar um outro horário,
quando você estiver sossegadamente na sua casa, ouça toda essa mensagem completa, comparando aqui dentro dos trechos aqui da Escritura. Amém? Assim disse então o profeta Joel no capítulo 1, o verso de número 2. Estaremos lendo vários versos aqui, para nós seguirmos aqui uma cronologia dos assuntos. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 1 de Joel, profeta Joel, o versículo de número 2. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? O verso 5, a primeira parte. Despertai, ébrios, e chorai, e gemei, assim diz a palavra. O verso de número 13, a primeira parte diz assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. O verso de número 14, a primeira parte: santificai um jejum. O verso de número 14 ainda: congregai os anciões e todos os moradores desta terra, à casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O capítulo agora de número 2, assim diz a palavra do Senhor: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. O versículo de número 12 do capítulo 2 de Joel diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O versículo 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. O verso de número 16, a primeira parte, diz assim: congregai, ó povo, santificai, congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões. O versículo de número 17 ainda diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e entre o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. O versículo de número 18: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles serei fartos. Versículo 21 diz assim o Senhor: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O versículo de número 25: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. O verso 26: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Acabou aí, irmãos? Ainda não. Olha a profecia do Senhor: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O verso 28: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O versículo 32: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para encerrar agora a leitura, capítulo de número 3, o verso de número 14 diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Querido Deus e Pai, a tua palavra foi lida nesta noite, Deus.
que o teu Espírito Santo, nosso querido e amado professor, esteja nos conduzindo, ó Deus, nesta palavra, a termos entendimento, a termos compreensão, a sermos exortados e orientados na nossa longa caminhada aqui na face da terra. E que possamos ter o nosso coração confortado, Senhor, diante das tribulações e diante das adversidades da vida. É o que nós te pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, uma leitura um pouco longa, mas importante para nós aqui basearmos aqui a revelação de Deus nesta noite para o nosso coração. Irmãos, vamos intitular esta mensagem da seguinte forma: as invasões de pragas e o livramento de Deus. As invasões de grandes pragas e o livramento de Deus. Quando nós lemos aqui esta palavra, queridos irmãos, já vem instantaneamente ao nosso coração um fato muito importante que aconteceu na época do profeta Joel, mais ou menos 820 a 850 anos aí antes de Cristo, na época aproximada ali de Joás, entre o profeta Amós, naquela época ali. E amados, quando nós vemos aqui esta mensagem, Joel, o homem de Deus, já inicia a palavra chamando a atenção dos anciãos de Israel, ou seja, de todos aqueles homens que gozavam de grande autoridade sobre o povo de Israel. Era sobre eles que precisava, amado irmão, primeiramente vir a palavra do Senhor, porque eram eles os responsáveis para cuidar da vida espiritual do povo. Eram aqueles anciãos, aquelas autoridades, as responsáveis, queridos irmãos, para cuidar do dia a dia do povo judeu. Era eles que estariam instruindo as suas famílias, os demais submissos dele ali, como que eles precisavam caminhar na presença de Deus no seu dia a dia, para que fossem abençoados. E porventura, amados, se Judá estava passando por uma crise terrível naquele tempo, os grandes líderes tinham as suas responsabilidades também. Ou seja, ou deixaram de ensinar, ou deixaram de falar, ou deixaram de exortar acerca do nosso Deus ao seu povo, e o povo começou a se corromper, porque via que também os seus ministros, os seus sacerdotes, haviam se corrompido também através do pecado. E quando nós vemos, queridos irmãos, Deus ali falando diretamente ali através do profeta Joel, aos anciãos de Judá, ele estava exortando primeiramente da seguinte forma: como que estava Judá naquele momento ali? Como que estava o povo judeu naquele momento ali? Estava, queridos irmãos, sofrendo terrivelmente uma seca, após uma praga de gafanhotos muito grande ter consumido todas as suas plantações, todas as suas produções. Além da praga dos gafanhotos, uma grande seca tomou conta ali de toda a terra, de uma certa forma que não havia alimentos, não havia produção para se colher nas suas lavouras. Logo, amados irmãos, a fome era terrível naquele lugar. Muita seca, destruição total pelos gafanhotos, e ainda, queridos irmãos, a fome assolando todo o povo. De uma forma terrível, o povo de Judá estava padecendo. Estavam à beira da destruição, aquela geração dos judeus. E se não fosse somente isto, amados irmãos, ainda esta profecia de Joel fala que além de tudo isso,
Deus estaria permitindo que os exércitos, que uma grande força, até mesmo militar, física dos inimigos, adentrasse dentro de Judá para saquear ainda aquele restinho que eles tinham, ou seja, de os levarem para a escravidão. Que profecia difícil, amado irmão, que mensagem dura. Mas quando nós olhamos ali para Joel, falando daquela forma ali para com os líderes de Judá, que estavam naquele momento de grande aflição, ele perguntou da seguinte forma: isto está acontecendo com vocês agora, ou aconteceu já com os seus pais também lá atrás lá? Olha, irmãos, que pergunta que fez Joel ali, amado presbítero. Que pergunta que fez Joel ali. Isso está acontecendo somente nesta época de vocês agora? Ou já aconteceu também na época dos seus pais lá atrás lá? Esta grande praga, esta grande seca, esta grande fome sobre a face da terra. E o que nos chama a atenção aqui, amados irmãos, é que esta palavra nos traz uma grande indagação para os nossos dias presentes, né? Hoje as nossas autoridades, as nossas lideranças hoje em dia, devido a não ter pregado a verdade, terem se afastado do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, terem se contaminado com as nações pecadoras, com os povos pecadores. Amados irmãos, abriu-se então esse leque para uma grande destruição em massa novamente, através de uma praga, nos nossos dias presentes na face da terra. Meu Deus, que palavra difícil, mas espera o conforto do Senhor teu Deus nesta noite, aí o teu coração, amado irmão, amada irmã. Aquela palavra foi dirigida diretamente aos anciãos, às autoridades de Judá. Nossas autoridades, queridos irmãos, quantas vezes com seus olhos fechados, vendo blasfêmias contra Deus, vendo fatos que nós vemos na mídia constantemente aí fora, festas de carnavais sendo aí realizadas, aonde que se coloca a imagem de Satanás, esbofeteando Jesus Cristo em plena arena. Amados irmãos, Deus diz um basta a esta situação. Que coisa terrível que está acontecendo hoje em dia, nos dias presentes, a nossa sociedade aí com medo, preocupada, aflita por causa de uma doença chamada Covid-19, ou seja, procedente de um novo coronavírus aí, que está assolando as nossas cidades, que está assolando as nações na face da terra, e o povo todo preocupado. Mas porventura, amado irmão, porventura, amada irmã, porventura, obreiro do Senhor, homem e mulher de Deus, você que é autoridade na casa do Senhor, isso só está acontecendo hoje, nesses dias presentes, ou já aconteceu nos dias dos seus pais lá atrás também? Aconteceu. Quando nós olhamos para a história um pouquinho, queridos irmãos, nós nos lembramos do dia 26 de dezembro do ano de 2004, quando houve um tsunami gigantesco ali na Indonésia, queridos irmãos, onde o fundo do mar se estremeceu, causando aquelas ondas gigantes que vieram sobre ali uma grande parte da Indonésia e de outros países. E durante aquele efeito da natureza, daquela calamidade natural, queridos irmãos, morreram mais de 230 mil pessoas. 230 mil pessoas em um fato da natureza. Aconteceu mais alguma coisa? Um certo furacão chamado Mitch, em 1998, amados irmãos, conseguiu destruir uma parte muito gigantesca de Honduras, onde 7 mil almas pereceram naquele grande furacão. Aconteceu mais alguma coisa também, queridos irmãos? Sim. Diz a história que desde 1850 a 1950, ou seja, em 100 anos,
morreu na face da terra vítima da tuberculose, queridos irmãos. Sabe quantas almas? 1 bilhão de pessoas da face da terra morreram em 100 anos com a existência dessa praga chamada tuberculose. Terrível, muito terrível. O que ouvimos mais também? A gripe espanhola que afetou, queridos irmãos, o mundo também em 1918. Em 1919, morreram, irmãos, foram ceifadas nesta terrível gripe espanhola 20 milhões de pessoas em todas as nações da face da terra. 20 milhões de pessoas. A AIDS, irmãos, a doença chamada AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida, ela ceifou desde 1981, que foi descoberta, até os nossos dias atuais, um total de 22 milhões de pessoas. De 81 até os nossos dias atuais. H1N1, 18.500 almas também pereceram com essa nova gripe, irmãos, que surgiu aí em 2009. Ou seja, no decorrer da história, no decorrer dos anos, queridos irmãos, é notório que já aconteceu muitos terríveis sobre a face da terra. Aconteceram e estão acontecendo e vão continuar a acontecer ainda. E se não bastasse isso, amados irmãos, os homens, através da sua aquisição de poder, de autoridade sobre as nações, também afetou também a existência do ser humano na face da terra. Vocês se lembram de um homem chamado Hitler, o alemão? Nos diz a história também, queridos irmãos, que entre o ano 1958 e 1969, 1939 a 1945, entre 17 e 20 milhões de pessoas morreram também, vítimas daquele cruel homem chamado, queridos irmãos, Hitler. Se não fosse isso também, lá na China, um senhor chamado também, queridos irmãos, Mao Zedong, só através do seu governo ali, tanto na China como no Tibete, de 1958 a 69, 70 milhões de pessoas morreram sobre a administração cruel dele sobre aqueles países lá. Ou seja, amados, aconteceu e está acontecendo hoje nos dias presentes. A diferença é que os meios de comunicação, os noticiários, a internet trazem hoje muito mais rápido essas informações para nós e nos deixa abatido, nos deixa frágeis, nos deixa, queridos irmãos, aflitos, preocupados, ansiosos. Será que vai ser o fim da humanidade agora? Será que eu vou perder a minha vida através desta praga? O que será que vai acontecer? Irmãos, as pragas invadem constantemente o nosso globo terrestre, mas existe livramento do teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não duvide disso. Não, a providência do Senhor é certa sobre as nossas vidas, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. No capítulo, queridos irmãos, 1, ainda no verso 5, a palavra do Senhor nos diz que Deus, através do ministério de Joel, fala assim: desperta ébrios. Ou seja, chamando todos aqueles líderes daquele dia de ébrios, que estavam na embriaguez, que estavam bêbados. Aí nós podemos falar: puxa vida, mas esse foi o grande pecado de Judá naquela época? Estavam bêbados? Estavam embriagados a liderança? Não. Quando o Senhor tratou com a sua liderança dessa forma aí, queridos irmãos, Deus estava querendo dizer que eles estavam embriagados no seu entendimento, de uma forma que eles não reconheciam o quanto eles estavam sendo pecadores
a santidade de Deus. Eles estavam tão embriagados, queridos irmãos, que eles não conseguiam entender que eles estavam mais pecando contra Deus. Não conseguia. Porventura, a nossa sociedade hoje em dia não está mais ou menos parecida com isso, irmãos? Se come, se bebe, fazem festa, se divertem, nada demais contra isso. Realmente precisamos nos alegrar mesmo, né? Mas de uma forma desenfreada. O homem não tem mais limite para as suas questões. O homem não vê mais em Deus, amados irmãos, o seu temor, a sua crença, a sua responsabilidade de estar adorando e glorificando o teu santo nome, não. Nós somos dono do nosso nariz. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se nós conseguimos isso ou aquilo, é pela força do nosso braço que nós conseguimos tudo isso. E sabe o que acontece, queridos irmãos? Chega uma hora que Deus fala assim: olha, basta, basta. Quando nós observamos todos esses fenômenos naturais que aconteceu na face da terra, esses genocídios em massa aí, queridos irmãos, nós podemos até pensar assim, uma grande parte deles foi em áreas isoladas do nosso globo terrestre, né? Do nosso planeta Terra. Aí já vem ao nosso entendimento como cristão que nós somos, que servimos ao nosso Deus, e mediante a revelação que nós temos na palavra, esse fato que aconteceu foi um juízo de Deus sobre aquela nação. Quando aconteceu em outra região, essa foi mais uma ação juizadora de Deus sobre aquele povo. Mas tem muitos, irmãos, fatos que aconteceram e que estão acontecendo hoje nos nossos dias atuais, significam Deus está querendo, queridos irmãos, um concerto com todas as nações na face da terra. Com você que está aí nos Estados Unidos da América, com você que está aí na França, aí na Itália, com você que está aí na China neste momento, ouvindo esta palavra ao teu coração. Deus está querendo um concerto com toda a população da face da terra. Aqui nos diz na sequência, queridos irmãos. Aqui nos diz na sequência, no verso 13 que nós lemos, aonde que Deus fala: cingivos, cingivos, preparai-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Olha o que o Senhor está pedindo aqui, irmãos, para os ministros que somos nós: gemer, buscar, cingir, quebrar o coração, orar, jejuar, se humilhar e nos prostrar diante do Senhor dos exércitos. O que a palavra nos fala, queridos irmãos, em Crônicas capítulo 7, o verso 14, 15 e 16? O nosso Deus diz a Salomão: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4 condições que Deus exige, queridos irmãos, para tirar a praga do nosso meio. Para vir, queridos irmãos, as 3 condições de bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a nossa sociedade, sobre os 4 cantos da terra. Aí o Senhor promete da seguinte forma: eu o ouvirei dos céus. Irmãos, quando nós buscarmos ao Senhor, nos humilharmos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, retornarmos para o nosso primeiro amor, amados irmãos, não tem como nosso Deus não nos ouvir nos céus. Ele ouve nos céus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. Louvado seja Deus. Deus sara a nossa terra que está enferma. Deus sara a nossa terra, queridos irmãos, que tem um vírus maligno que está circulando no meio da nossa sociedade. Deus limpa por completo. O que nos chama a atenção aqui, queridos irmãos,
é que Deus cobrou severamente dos líderes que estavam preocupados com mansões, que estão preocupados, queridos irmãos, com poupanças, com carros importados, que estão preocupados, queridos irmãos, com seus bens materiais, com a sua posição profissional, com seu meio intelectual. Mas, amados irmãos, nós vemos aqui claramente nesta palavra que Deus estava tratando com aqueles anciãos de Judá, que eles estavam dormindo, que o apóstolo Paulo fala lá em 5 de Efésios capítulo 14, queridos irmãos, desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus. Será que nós não estamos dormindo na nossa fé, amados? E precisando ali, alicerçar a nossa vida mais da palavra do Senhor, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, que somos pecadores, e voltar para Deus ainda mais os nossos caminhos? Aleluias. Ou estamos igual Jonas? Ou estamos igual Jonas lá deitado sossegadamente dentro do porão do navio lá, e aquela tempestade terrível que estava lá do lado de fora? Aquela tempestade terrível que os marinheiros estavam jogando tudo para fora, estavam prestes a afundar, e Jonas dormindo sossegadamente lá, e o mundo estava acabando, né? Será que nós estamos também, amados, dormindo e o mundo aí fora está acabando? Não precisamos despertar também? Nos diz as escrituras sagradas que quando Jonas acordou, queridos irmãos, e pulou-se, saiu daquele barco, aí a tempestade se acalmou. Será que não está faltando também nós, amados, acordar esse sono da indolência e executarmos mais a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para serem feitas? Para que se acalme toda a tempestade que está acontecendo aí fora? Deus está falando com você, sim, assim como Ele está falando comigo também nesta noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A parábola das 10 virgens, amados, também relata um sono que estavam passando aquelas mulheres. As 10 virgens cansaram de esperar o esposo. Cansaram. Irmão Ezequias estava cansado de esperar o esposo. Vamos tirar uma sonequinha. E aí foram e dormiram profundamente naquele momento ali, né? Será que você, obreiro do Senhor, obreira do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, será que você não está cansada também de esperar o seu esposo também? E resolveu pendurar a sua chuteira? Parar de se consagrar a Deus? De interceder pelas almas aí fora desse mundo? Rogar as bênçãos de Deus para que essas pragas invasoras não venham destruir a nossa humanidade? Talvez você está aí na sua cama ouvindo esta mensagem nesse momento e fala: meu Deus, eu não tenho mais força para orar, não tenho mais força para buscar, para me jejuar, para me consagrar a Deus, não tenho mais força para ganhar almas mais para o reino de Deus. Está parando com o seu ministério, ou quem sabe está parado o seu ministério, o seu chamado que Deus confiou nas tuas mãos? Hein, amados? É hora de despertar, é hora de se colocar em pé. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Você se lembra por que aquelas mulheres acordaram, aquelas 10 virgens? Acordaram? Sabe por que elas acordaram? Nos diz a palavra que perto da meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor.
assim como aqueles que estavam dentro do navio com Jonas também foram acordar ele. Não está vendo que estamos perecendo? Aquelas mulheres, amados, se despertaram depois de ouvir o grito de muitas pessoas. Você está ouvindo o grito aí do seu vizinho? Você está ouvindo os gritos através dos noticiários? Você está ouvindo o grito da Itália? Você está ouvindo o grito da Espanha, da China, do Brasil, dos Estados Unidos? Amados, o grito das nações está certo, o grito do seu familiar que está com você dentro da sua casa, não está te despertando? Desperta tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor, toda a glória pertence a ti. Deus amado, Deus meu amado, sempre dá o livramento, assim como aconteceu em tantos fatos que nós mencionamos aqui hoje. Nesse, Deus dá o livramento também. Se lembra do povo de Israel quando estava ali no deserto, naqueles 40 anos árduos até a terra prometida? O que aconteceu? Num certo momento eles blasfemaram contra Deus, reclamaram de Deus, reclamaram de Moisés, e de repente começou a sair umas serpentes, queridos irmãos, ardentes ali, né, pelo deserto ali, picavam malfeitores, aqueles blasfemadores, e através daquela mordida, eles morriam. Muitas serpentes, muitas mortes aconteceu ali no deserto, queridos irmãos, por causa da desobediência do povo, por causa da blasfêmia do povo contra o Senhor teu Deus. Mas, assim como aconteceu, queridos irmãos, muitas vezes na história que nós lemos da Bíblia, e que está acontecendo exatamente nesse momento, o povo está com medo, o povo está buscando a Deus, o povo está se humilhando diante do Senhor, o povo está pedindo perdão pelos seus pecados, o povo está se unindo mais ainda. Da mesma forma, o povo de Israel lá no deserto começou a se humilhar diante de Deus, a buscar a face do Deus. Estamos arrependidos, Senhor, nós pecamos contra ti, Senhor, nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal e coloque numa haste. Todo aquele que for mordido, picado por uma serpente, olhe para aquela haste que está lá, e aquela haste vai curá-lo através da sua fé. Amados, e assim eles fizeram, exercitaram a fé, deixaram aquela fé, aquela confiança brotar no coração deles, que era realmente Deus que falava com eles, e quando eles olhavam para aquela serpente de metal, eles eram curados e não pereciam por causa da picada daquelas serpentes ardentes. Ou seja, Deus deu um livramento para o seu povo. Você acha que Deus não está te dando um livramento agora, irmão? Você acha que você não está alcançando aí o livramento do Senhor? Mas com toda a certeza, Deus já tem visto a sua oração, Deus conhece o seu jejum, Deus conhece a sua vida e quase sabe o quanto você está se humilhando diante dele. Sabe o que acontece? Deus dá a proteção sim, mas ele também precisa executar o seu juízo sobre a terra, para que todos reconheçam que ele é Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa. Lá no capítulo 2, quando fala assim, queridos irmãos: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. Irmãos,
O nosso Deus estava pedindo para que todos os anciãos, os líderes, as autoridades de Judá, clamasse ainda de uma forma mais intensa ainda, que levasse o povo ao arrependimento, que levasse o povo, meus irmãos, a se vestirem de saco, a jejuarem a Deus, a se cobrirem com cinza ali, que era a forma deles se humilharem diante do teu Senhor. Isso, amados irmãos, de uma forma mais intensa ainda Deus falava. Por quê? Porque olha, o pior ainda está por vir. Sabe por quê? Líderes. Sabe por quê? Autoridades. Porque além de toda essa praga, essa seca terrível que está sobre a terra, vai causar muitos incêndios, e fogo vai consumir a terra por todos os lares. Meu Deus, irmão, se arrependa, se humilhe diante do teu Senhor. Você que sempre teve uma vida em cima do muro, com o pé dentro da igreja, com o pé no mundo, volta-te para o Senhor. Você que está ouvindo a palavra de Deus aí nesse momento, amados irmãos, e tanto que Deus falou contigo constantemente, mas talvez você nunca teve aquela coragem de se entregar para o Senhor. Hoje é noite de salvação. Receba a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, porque ainda há tempo. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Em outro trecho aqui, queridos irmãos, o Senhor continua ainda falando através do seu ministério, que Ele exige conversão do seu povo, que Ele exige, queridos irmãos, que os corações sejam rasgados. Sabe por quê, irmãos? Aqui Ele fala da misericórdia dEle. Quando nós nos convertemos a Deus, nós nos entregamos por completo a Deus, irmãos, toda a nossa vida, nós rasgamos o nosso coração na presença dEle, queridos irmãos. Aí o Senhor, Ele é misericordioso. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Tudo isso Deus tem para nós, amados. Tudo isso Deus tem para nós. E Ele continua dizendo ainda: congregai o meu povo. Irmãos, aqui está o propósito que Deus Ele tem para o seu povo através dessa peste, através, queridos irmãos, desta praga. O propósito é o mesmo que está aqui na profecia de Joel, queridos irmãos, é ajuntar o povo, para que possamos estar mais próximos. Amados irmãos, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas transgressões, e nos coloquemos mais diante de Deus, e estarmos mais preparados para executar a sua obra aqui na face da terra, porque a tua vinda está muito próxima. O terceiro objetivo aqui, irmãos, que nós vemos aqui no livro de Joel aqui, Deus queria que ficasse registrado nas Escrituras, queridos irmãos, todas as promessas que Deus tinha sobre o seu povo, depois do arrependimento. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus exorta, Deus corrige, Deus julga, mas Deus é Deus de bênção também, queridos irmãos, de conforto, de consolo, de orientação para a tua alma. Louvado seja Deus. E é isso que Ele tem para a sua vida aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Quando Ele diz assim, queridos irmãos, no verso 17 do capítulo 2: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e entre o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo, ó Senhor. É isso, queridos irmãos, que Deus está falando para nós. É isso que Deus está falando para você que é líder aí da sua casa.
Para você que é um líder de departamento na igreja, para você que é um pastor, para você que é um missionário, evangelista, presbítero, diácono, um músico na casa do Senhor, para que todos nós, ministros do Senhor, choremos, clamemos: Senhor, poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, que te serve, que te adora, que te glorifica e que te exalta. Louvado seja Deus. Deus está requerendo de nós, queridos irmãos, que tomemos a nossa posição de ministros dele aqui na face da terra, que falemos a verdade, ainda que a verdade ela doa, ainda, amados irmãos, que seja difícil falar a verdade, mas estamos muito acostumados, eu estou acostumado, irmãos, muitas vezes de pregar um caminho cheio de rosas, um caminho cheio de paz, mas eu preciso pregar mais, queridos irmãos, que este caminho tem espinhos, que este caminho, a porta é estreita também, louvado seja Deus, não somente para os de fora, mas até mesmo para os da minha casa, eu preciso falar desta forma, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, e quando nós nos colocamos desta forma diante do Senhor, quando nós nos prostramos desta forma diante do Senhor, irmãos, aí está bem próximo do fim das pragas. Foi o que aconteceu naquele tempo lá, depois do choro, da lamentação, de clamar ali a Deus, para que o povo fosse poupado. As pragas estavam bem pertinho para chegar o final, o efeito dela, que era a morte, que era a destruição, que era de medo, que era de terror, pessoas desmaiando de terror, pessoas se suicidando de medo da sua vida financeira, como vai ficar, que as portas do emprego estão fechadas, estão se fechando. Meu Senhor da glória, irmãos, saiba de uma coisa, o final dessa praga está em nossas mãos, depende de você, depende de mim. Quanto mais nós nos prostrarmos diante do Senhor e clamarmos a misericórdia dele, queridos irmãos, mais vai se enfraquecendo o poder do nosso arqui-inimigo sobre a nossa nação, sobre os quatro cantos da terra, louvado seja Deus. Porventura não foi o que aconteceu lá, queridos irmãos? Está em nossas mãos. É nós que temos esse poder de clamar, de intercessão, queridos irmãos, pelo povo que precisa e que carece da misericórdia de Deus. Faça o seu papel como um bom pregador, como um homem, como uma mulher de Deus. Clama, derrame as suas lágrimas, jejua, se consagra. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Aí, irmãos, a palavra do Senhor se cumpre fielmente nas nossas vidas, né? Quando o Senhor falou ali através de Davi em Salmos 91, porque Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele diz assim, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Você está seguro debaixo das asas do teu Deus, irmãos. Existe proteção para aquele que está refugiado em Deus. Deixa o teu medo de lado, deixa os seus temores de lado, as suas aflições de lado, as suas ansiedades de lado. Se entregue ao Senhor por completo, porque tem conforto para a sua vida. Ele diz assim que você não deverá temer espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem praga que ande na escuridão, e nem morte que assole ao meio-dia. Você está protegido pelo Senhor. A Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 poderão cair à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? Se a gente pudesse viver ileso de todas as enfermidades, não é verdade? De todas as pragas. Como é bom se a gente pudesse estar protegidos contra todo o mal, né? Olha, não vai chegar nada, não vai acontecer nada, é muito bom, né, irmãos? Mas Deus, o nosso Deus,
Ele permite muitas vezes que nós entremos na cova, que nós entremos na fornalha de fogo ardente. E é lá dentro que Ele dá o livramento de não sermos queimados, o livramento de não sermos devorados pelos leões, queridos irmãos. Então talvez você está ouvindo aí que vizinho seu está aí doente, está enfermo com o Covid-19, né? E você está todo medroso ali. Mas confia no teu Senhor. Mesmo que você está dentro da cova, dentro da fornalha, Deus te livra e te dá mais livramento para você e toda a sua família. Ah, meu Deus! Eu estou precisando trabalhar nesse momento. Todo mundo está parado e eu estou trabalhando. Deus te livra na cova, Deus te livra na fornalha, louvado seja Deus. Apenas confie no Senhor que nenhum mal te sucederá. Louvado seja Deus. Ainda diz a palavra assim, queridos irmãos, que Deus, Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Você não vai tropeçar com o teu pé em pedra nenhuma, não. Confie e exalte ao teu Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Passou a prova, passou as pragas. Daqui uns dias, queridos irmãos, nós teremos uma vacina milagrosa aí que Deus vai dar sabedoria para o homem fazer. Nós vamos nos proteger ali, tomar nossa vacininha, com toda certeza, igual você a tomou a da influenza, quem sabe, a semana passada, ou ontem, essa semana aí. Vamos estar protegidos e vamos olhar para trás e ver quanto estrago que o inimigo fez. Quanto que esta praga trouxe medo ao meu coração. Quanto que esta praga trouxe temor dentro da minha casa, na minha família. Quantos amigos meus, parentes meus, familiares meus, contraíram esse Covid-19, essa praga infernal, e conseguiram suportar com muitas dificuldades, conseguiram sair. Quantos que foram acometidos não sentiram nada, mas teve já outros que nós perdemos aí, quem sabe até um irmão, até uma irmã que já foi para mansões celestiais, porque foi permitido por Deus. Nós precisamos entender os desígnios de Deus sobre a nossa vida, amado irmão e amada irmã. Se conforte com a palavra de Deus no seu coração. Quando chegar o nosso momento de partirmos daqui para as mansões celestiais, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, louvado seja Deus. E aí vamos estar só olhando para trás a poeira do mal que passou, né? E aí o que Deus tem para nós? Então o Senhor terá zelo da sua terra e compadecerá do seu povo. Louvado seja Deus. O Senhor, irmão, se compadece da terra e tem zelo pelo seu povo, sim. Louvado seja Deus. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, queridos irmãos: não temas, ó terra, não temas, ó terra. Se alegra, porque o Senhor fez grandes coisas, louvado seja Deus. Isso vai passar, meu irmão, minha irmã, vai passar. Falta muito pouquinho, persevera, confia. Talvez tenhamos dias mais difíceis pela frente ainda, mas confia, espera, anima-te no teu coração ali, vamos enfrentar juntos e vamos ser vencedores, louvado seja Deus, porque o Senhor é a alegria da nossa salvação. Muito bem, e aí depois que passar esse período, aí o Senhor fala para nós: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pela praga, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pela praga. Amados, tudo que você está perdendo
Deus vai restituir. Sua vida financeira, Deus vai restituir. O seu emprego, Deus vai restituir. A sua família que passou por momentos difíceis, Deus vai restituir paz, Deus vai restituir saúde, Deus vai restituir alegria dentro da sua casa. E você, amado irmão, amada irmã, que é empresário, que está vendo ali um sinal escuro na sua frente, como que eu vou suportar esse momento de crise? Como eu vou passar esse momento de finanças terrível, dessa recessão no nosso país, devido a esta praga? Como que eu vou passar? Amado irmão, amada irmã, fique em paz, porque o Senhor vai restituir prosperidade para você. A sua empresa vai vir mais forte, ela vai crescer ainda com mais ímpeto ainda. Você vai ter mais funcionários, você vai ter mais renda, você vai atender mais clientes, em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra aí. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí no verso 28, irmãos, vem a promessa eterna, a profecia eterna, a profecia perpétua que nós precisamos continuar confiando. Passamos por momento difícil, mas nos humilhamos diante do nosso Senhor. Depois que nós nos humilhamos, Deus restituiu tudo e tirou a praga do nosso meio. É só isso que Deus quer, irmãos? Saúde e prosperidade, é só isso que Deus quer? Não. Deus, Ele quer nos encher do teu Espírito Santo. Deus quer derramar do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Louvado seja Deus. Amado, mas essa palavra já se cumpriu lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, sim, se cumpriu, muito bem. Mas, meus queridos irmãos, essa é uma profecia perpétua. Em todos os tempos, em todas as almas, Deus estará realizando um grande reavivamento em nosso meio. Deus vai estar realizando um grande avivamento no nosso meio, depois da tempestade, irmãos. E quanto Deus tem colocado isso daí no meu coração, queridos irmãos, que esse reavivamento está próximo, mas quando vai acontecer? A cada dia que passa, querida igreja do Senhor, eu vejo o cumprimento desta profecia mais perto de nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pastor Aparecido, irmã Joana, que está nos ouvindo, que é os grandes responsáveis por esta obra aqui. Esse dia de reavivamento está muito perto. Membros da Igreja Brasil para Cristo aqui de Lençóis Paulista, de Macatuba, de Agudos, de Borebi, lá do Caju, que estão ouvindo aí, olha, louvado seja Deus, pastor Elias, pastor Reginaldo, pastor Adilson Vera, pastor Adilson Maria, este reavivamento está perto de nós, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Espaço, nós temos espaço, todas as igrejas de Lençóis têm para crescimento, vontade de crescimento todos nós temos, então Deus vai cumprir a palavra dele, querido irmão, querida irmã, para que a obra se expanda de uma forma maravilhosa na face da terra, para que possa se ajuntar todas aquelas almas que precisam ser salvas, porque a vinda do Mestre está muito próxima. E o Senhor, quando disse dessa forma, que Ele encheria toda a carne do teu espírito, Ele diz assim: e vossas filhas profetizarão. E vossas filhas profetizarão. Irmãos, essa geração não vai se acabar não. Sabia? A humanidade não vai se acabar não. A sua família não será destruída não. As suas filhas serão, junto com seus filhos,
pregadores do evangelho da salvação. Serão missionários, queridos irmãos, dos 4 cantos da terra para levar a verdade para o povo que precisa ouvir. Os jovens, Ezequias, os jovens terão visões. É o dom da visão que fala aqui? Pode ser. Mas eu creio, queridos irmãos, que o dom de visão que fala aqui, serão que os jovens serão visionários. Que esses jovens aqui serão visionários, terão visões de crescimento da obra, terão estratégias para alcançar o mundo para Cristo, as cidades, os bairros, as famílias para Cristo, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala que os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Eu não me enquadro ainda dentro dessa faixa do idoso, irmãos, mas eu já estou indo para lá, né? Já estou indo para lá. Eu vou voltar a sonhar. Quando fala que o idoso vai sonhar, irmão, irmã, talvez você está falando, eu não vou conseguir passar por essa gripe aí não. Eu não vou conseguir passar por essa fase não. A minha força está tão pequenininha. Tem bastante irmão que está escutando agora aí, que está nessa situação. Irmão, a palavra está falando comigo, né? Talvez você que já é bem de idade, se falar, eu não vou conseguir passar essa fase não. Além de passar, você vai voltar a sonhar. Certo? Dia 27 e 28 de fevereiro, eu cheguei em casa do serviço um dia de tarde. E eu estava, irmãos, tão cansado aquele dia, tão cansado, preocupado, com alguns probleminhas de saúde no meu corpo. O coronavírus aí já estava querendo entrar aqui no Brasil. Na minha vida profissional, passando por uns probleminhas. O meu ministério como presbítero, bem devagar, pouco tinha feito, pouco tenho feito pelo Senhor. E eu comecei a pensar, puxa vida, né? Eu acho que eu fui chamado para um ministério muito tarde, né? Já estou sentindo tão fraquinho, sem força. E eu andando com o meu celular assim, a hora que eu abri o portão de casa, eu já fui vendo umas mensagens assim, né? Era umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Puxa vida, estou tão fraquinho, tão cansado, né? Não tem mais expectativa, não tem mais sonho para nada. E entrando aí, irmão, preocupado, né? De repente, o meu netinho de 6 aninhos, o Arthurzinho deve estar até me escutando lá em casa, lá, né? O Arthurzinho correu atrás de mim, puxou eu por detrás, falou, vô. Aí eu olhei e falei, que é, Arthur? E eu com o celular na mão. Ele falou, vô, hoje eu realizei um sonho meu, vô. Hoje eu realizei um sonho meu, vô. Uma criança de 6 anos. Já estamos encerrando. Aí eu falei, Arthur, você realizou um sonho seu hoje? Com 6 anos de idade, uma criança falando que ela está realizando o sonho dela? Aquilo me chamou a atenção para prestar mais atenção no que ele está dizendo. Mas o que aconteceu, Arthur? Que sonho que você realizou hoje? Vô, hoje eu chutei a bola lá daquele canto e ela entrou lá dentro daquele vaso que eu queria que ela entrasse lá na frente. Lá. Todo dia eu tentava e não conseguia. E eu chutei, eu consegui. Vô. Então eu realizei um sonho meu. Aquilo, irmãos, me chamou a atenção. Eu falei, Arthur, conseguiu mesmo? Sim, vovô. É de você persistir, de você insistir, que você conseguiu. Parabéns, né? Muito bem. Mas eu fiquei martelando aquilo lá na minha cabeça. Entrei assim no quarto com o celular assim, e tinha um vídeo que a Elisa tinha postado para mim, né? Eu falei, acho que vídeo que é esse? É um menininho. A hora que eu vi o vídeo lá, um menininho, pequenininho, 6, 7 anos assim também, pequenininho. Coincidentemente, igual o Arthur. Aí eu apertei lá, aqui indo lá, aquele menino começou a cantar um hino assim, um hino desse jeito assim, ó. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Irmão do céu, quando eu ouvi aquilo lá,
O meu rosto encheu de pranto naquele momento, irmãos. Já comecei a chorar, falei, Senhor, o Senhor esperou entrar dentro de casa aqui, ouvir a voz do meu netinho, já na sequência esse outro menino, falando de sonhos, que eu preciso voltar a sonhar, porque o Senhor está na minha frente, louvado seja Deus. Ah, irmãos, nunca é tarde para sonhar, ainda que talvez você ache que as suas forças estão tão pequeninas, mas não, de forma nenhuma, para de sonhar. Talvez você está nesse momento agora de crise, a invasão desta praga terrível sobre a nossa sociedade, mas saiba que Deus está dando um livramento, amado irmão, amada irmã, e vai fazer você voltar a sonhar de novo, louvado seja Deus. E depois do nosso trabalho, aí vai cumprir-se o verso 32, que diz assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, através da sua pregação, da minha pregação, todos aqueles que ouvir a palavra do Senhor será salvo. O capítulo 3, queridos irmãos, nos afirma que será o juízo de Deus sobre as nações, o juízo de Deus sobre os nossos inimigos, louvado seja Deus. Quando se fala em multidão, multidão no vale da decisão, está dizendo, queridos irmãos, que ali será o local do juízo de Deus sobre as nações pecadoras, sobre os nossos inimigos, louvado seja Deus. Aí já terá passado a tribulação sobre a face da terra que está aqui. Aí nós já estaremos, irmãos, ali aquela grande batalha do Armagedon já estará se cumprindo. E ali, queridos irmãos, o reino de Cristo será constituído sobre a face da terra. Louvado e exaltado seja Deus. E aí estaremos para sempre junto com o nosso Deus, junto com o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida ricamente. Fique com esta palavra ao teu coração. Querido Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos por dezenas, dezenas e centenas de almas que estão ouvindo esta tua palavra. Seja com todos, ó Pai, protegendo, livrando, atentando para o pedido e para o clamor, Senhor meu Deus, pois estão se humilhando diante de ti. Deus, perdoa os pecados desta nação. Meu Deus, revigora esta nação, salva esta nação, ó Deus. Tira do nosso meio todo o laço do mal, todo espírito de enfermidade, pois nos declaramos, Senhor, abençoados. Declara este meu irmão, esta minha irmã que está no seu lar ali, preocupado, abençoado, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Firme aí na sua comunhão com Deus na sua casa, tá, irmão? Firme na presença do Senhor. Em muito breve estaremos de volta juntos, adorando e servindo ao nosso Criador. Amém? A todos.